Oi, pessoal, tudo bem? Estamos em mais uma aula de língua portuguesa, iniciando o nosso módulo 24, onde hoje nós vamos falar sobre o gênero textual relato histórico e também já fazer uma interpretação textual, tá joia? Então vamos lá. Na abertura do nosso módulo, eles pedem que a gente dê uma observada nas imagens, nas fotos, né? E que se a gente conhece alguns desses lugares, né, para citar, para falar se a gente conhece ou se a gente conhece algum outro lugar histórico, ou se tem algum que tenhamos vontade de conhecer, enfim, é uma reflexão que eles trazem aí para gente. Até era para ser socializada em sala, né? Para começar, as imagens que encontramos em livros, pinturas, álbuns, revistas, jornais contam histórias e muitas delas são histórias reais. Observe a imagem a seguir. Pessoal, aqui nós temos a imagem, né, do, do grito, né, de independência ou morte por Dom Pedro I, às margens do Riacho Ipiranga, né? E aqui eles pedem que a gente, né, socializasse com a sala o que a gente sabia sobre isso, sobre o que aconteceu nesse dia, o que levou a Dom Pedro I pedir a independência do Brasil, enfim. Contudo, como nós não estamos na sala de aula, vocês vão fazer sozinho. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma breve pesquisa sobre esse dia, o que culminou esse grito da independência, tá? Vão destacar lá do material complementar 1 de língua portuguesa essa fichinha aqui, tá vendo? Onde vocês vão preencher ela com as informações sobre a obra, né? O título, onde está exposta, que é aquela obra de independência ou morte que vocês viram lá no módulo. E vai falar sobre o fato histórico, né? Que inspirou aquela obra de arte, como a data em que ocorreu, o local, o personagem ou personagem histórico que é citado nela, que aparece nela, né? E algumas informações adicionais, tá? Essa tela, pessoal, é de Pedro Américo, uma tela de 1888, tá? E ela está no Museu Paulista da Universidade de São Paulo, que representa, né, o momento de separação do Brasil de Portugal, a independência do Brasil. Então tá lá, para aprender, de olho no texto, relato histórico. Quando você diz que conhece um lugar, você conhece mesmo? Conhece, por exemplo, a história dele e sabe da importância desse lugar para algumas pessoas? A seguir, vamos conhecer um pouco da história de Vila Rica, antigo nome da cidade histórica mineira, atualmente chamada de Ouro Preto, em razão da grande quantidade de ouro que era encontrada ali. A Vila Rica dos Poetas. Em 1780, um século após a descoberta das minas, Vila Rica já havia muito deixara de ser um acampamento mineiro embarrado e sem atrativos. Situada no sopé do grandioso penedo do Itacolomi, do sul de Minas Gerais, a cidade se constituía de uma teia de ruas pavimentadas, percorrendo ladeiras íngremes, ladeadas por graciosas construções de 2 pisos, muitas das quais possuíam terraços ajardinados. Vila Rica, disse um poeta, era a pérola preciosa do Brasil, mas a riqueza da cidade, seu ouro preto, seus diamantes reluzentes, suas minas opulentas, eram também a fonte de suas desgraças. Submetida a uma sangria feroz que se manifestava na forma de impostos de entrada e impostos de saída, ou seja, qualquer produto levado às minas eram duramente taxados. Cada grama de ouro que saía pagava um tributo oneroso. Vila Rica via sua fortuna se esvair, levando para além-mar o ouro de Minas. Permitia a Dom João V reinar numa luxuosa ostentação. Então era tanto ouro, pessoal, que saía do Brasil para Portugal, que Dom João V ele tinha uma vida luxuosíssima, né, com o ouro do Brasil, a ponto de se tornar conhecido como Roi Soleil, português. O mais perturbador é que o fulvo metal nem sequer servia para enriquecer a metrópole. Era apenas o ouro que Portugal distribuía tão liberalmente para a Europa, como observou o viajante inglês Henry Fielding. Nada mais natural, portanto, que a jovem sociedade mineira alimentasse um profundo estado de indignação e revolta. E essa revolta não demoraria muito para eclodir.
Pelo menos algumas vantagens Vila Rica conseguia auferir de sua opulência. Além de constituir uma sociedade urbana, possuía uma estrutura bem mais complexa do que aquela que se reduzia a senhores e escravos. Havia uma classe média, comerciantes, mercadores, ourives, artistas e, é claro, poetas. Outra possibilidade, aberta pelo ouro, foi a chance concedida a alguns filhos da elite local de realizar seus estudos na Europa. Muitos herdeiros de mineradores bem-sucedidos foram enviados para a Universidade de Coimbra, em Portugal. Lá, vários deles tomaram contato com ideias liberais e republicanas, acompanhando o furor provocado pela Revolução Francesa e pela independência dos Estados Unidos. Enquanto isso, em Vila Rica, mudanças políticas tornaram insustentável o que já era ruim. Em outubro de 1783, o governador Rodrigo José de Menezes, homem de grande cultura, amigo do poeta Cláudio Manuel da Costa e liberal com os contrabandistas, foi substituído por Luiz da Cunha Menezes, um sujeito em tudo diferente dele, para atacar a elite descontente. Cunha fez uma aliança populista com as classes menos favorecidas de Vila Rica, mas era um corrupto que saqueava os cofres públicos e desfilava ostensivamente pelas ruas de Vila Rica com suas concubinas. Foi satirizado pelas Cartas Chilenas, livro provavelmente escrito por Tomás Antônio Gonzaga, no qual era chamado de Fanfarrão Minésio. Pessoal, o que culminou aí, né, também uma das coisas que favoreceram a independência do Brasil foi a revolta, né, que o pessoal de Vila Rica tinha, né, por conta dessas questões aí de exploração, né, do ouro ser taxado. É tanto que aquela expressão o quinto dos infernos vem dessa época. Por quê? Um quinto de todo o ouro produzido era destinado a imposto. Contudo, o que acontece? Chegou uma época que Minas Gerais já não produzia mais tanto, não tinha mais tanta coisa assim para enviar para Portugal, né? E o alto tributo, né, a alta taxação ainda continuava e eles não davam conta de pagar. Então, permaneceu aí, muitos foram à falência, muitos não conseguiam pagar, e aí tinha, quando eles não conseguiam pagar, a coroa portuguesa retiravam os bens pessoais deles. Então, isso foi gerando muita revolta na população. Gotinhas de saber. A expressão Roi Soleil significa Rei Sol e faz referência ao rei da França, Luís XIV, que escolheu a imagem do astro como seu emblema e valorizava a exuberância e o luxo. Por isso, Dom João V foi assim chamado pela quantidade de ouro que Portugal recebia e que permitia que o rei governasse ostentando seu poder. Atividades. No primeiro parágrafo do texto, podemos encontrar um pouco da história sobre a localização de Ouro Preto, né? O governador Luiz da Cunha Menezes é caracterizado como fanfarrão minésio. Quais atitudes dele levaram Tomás Antônio Gonzaga a caracterizá-lo dessa forma? Ele foi caracterizado dessa forma por ser corrupto, roubar dinheiro público e exibir-se nas ruas de Vila Rica com suas amantes. O texto conta um pouco da história de Vila Rica, que personagens históricos são representados. Então, Dom João V, o governador Rodrigo José de Menezes, o poeta Cláudio Manuel da Costa, Luiz da Cunha Menezes, que substituiu Rodrigo José de Menezes, né, como governador depois, e Tomás Antônio Gonzaga. No segundo parágrafo do texto, Eduardo Bueno explica que Vila Rica, apesar de possuir grande quantidade de ouro e pedras preciosas, não tirava proveito dessas riquezas. Qual foi o principal destino das riquezas de Vila Rica? Então, foi Portugal, né? E a Europa como um todo, era distribuído aí largamente. Porque a riqueza de Vila Rica era também sua desgraça, porque sobre essa riqueza eram cobrados altos impostos. De acordo com o texto, todos aprovavam o modo como as riquezas da cidade eram exploradas? Explique. Não. A jovem sociedade mineira via essas ações com profunda indignação e revolta.
Lembra no texto que fala que quando na época assim grandiosa dos mineradores, eles mandavam seus filhos estudar em Coimbra, lá em Portugal, e lá eles tiveram acesso, né, a ideias liberais, principalmente sobre a independência dos Estados Unidos, a França, né, sobre o que acontecia na França naquela época. Então, eles queriam trazer para o Brasil essas ideias liberais, né, e que o Brasil fosse independente de Portugal. Explique com suas palavras o que significava dizer que Vila Rica era a pérola preciosa do Brasil. Então, gente, ela era considerada a pérola preciosa do Brasil devido à quantidade de ouro e pedras preciosas que eram encontradas em suas minas, né? E aqui pede que a gente procure no dicionário o significado da palavra satirizado e depois explique o sentido dessa palavra no trecho. Foi satirizado pelas cartas chilenas, livro provavelmente escrito por Tomás Antônio Gonzaga. Pessoal, esse satirizado, né, ele quer dizer ironizado, criticado, exposto ao ridículo. Então, o que acontece? Quando a gente coloca, né, nessa frase aí, foi satirizado pelas cartas chilenas, então provavelmente ele usou de ironia para se referir, né, ao cara lá que está no texto, né? Vamos retomar aqui e ver quem que é ele, né? Que foi o que roubou muito o Luiz da Cunha Menezes, né? Que ele é caracterizado como o fanfarrão do Minésio, porque ele roubava muito, ele desfilava com suas concubinas pela cidade, ostentando o dinheiro que não era dele, né? O texto que você leu faz parte de um relato sobre a Inconfidência Mineira, um fato histórico da trajetória do Brasil. Faça uma pesquisa sobre esse fato histórico e, usando suas palavras, escreva um texto sobre ele no caderno. Gente, então vocês vão fazer para a Pro, né, um relato histórico sobre algo da Inconfidência Mineira, um breve relato histórico de como que se deu a Inconfidência Mineira, né, ou Conjuração Mineira. Não precisa ser longo, tá? É só pra gente aí ter como característica do relato histórico, tá bom? Você lê um relato histórico que corresponde a uma narrativa real sobre um fato do passado, que entrou para a história de um povo. Pode ser escrita no pretérito perfeito ou no presente histórico. Então, para finalizar, gotinhas de saber. Presente histórico é o tempo verbal usado para aproximar um fato passado, dando-lhe valor de algo atual, como se estivesse acontecendo no momento da leitura. Por exemplo, Dom Pedro I proclama a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, onde a gente falou um pouquinho sobre relato histórico. Espero que vocês tenham gostado, tenham tido uma boa compreensão, mas se ficou alguma dúvida, levem para a live que a Pro vai ter muito prazer em ajudá-los, tá bom? Um beijão e até mais!